Pai universal, fonte de toda beleza, bondade e verdade, nós te agradecemos por cada novo dia, por cada oportunidade silenciosa de escolher o bem, de viver a tua vontade e de caminhar mais próximos de ti. Obrigada pelas pequenas chances de servir e de amar e de crescer espiritualmente, mesmo quando não percebemos plenamente a grandeza de cada momento vivido em tua presença. Pai amado, desperta em nós o desejo sincero de fazer a tua vontade, não por obrigação, mas por amor. Amor que nasce do reconhecimento de que somos todos seus filhos. Pedimos que o Espírito da Verdade nos ilumine, clareando nossos pensamentos, guiando as nossas palavras e inspirando as nossas ações, para que saibamos levar o Evangelho do teu reino a todos os corações, com sabedoria, humildade e compaixão. Que sejamos instrumentos vivos da tua paz, mensageiros da esperança e reflexos do teu amor neste mundo. E que a cada dia possamos dizer com sinceridade: Pai, seja feita a tua vontade. Amém. 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 Muito obrigado, Sussu. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem eu não falei ainda. Angele, Roberto. Boa Sejam todos noite a muito todos. bem-vindos. Antes de começar nosso estudo de hoje, vou falar de alguns avisos aqui. Como todo mundo sabe, este ano o nosso encontro nacional vai ser em Garibaldi. Não percam a oportunidade de participar. Lá no nosso site é um site novo, né? Taurantia.org.br. Lá no nosso site tem informações sobre o evento. E, a propósito, ali também é o lugar para todo mundo se recadastrar, posto que nós atualizamos esse site aí. Embora a gente tenha o cadastro antigo de todo mundo, se a gente fizer isso automaticamente, vocês não vão saber a senha de vocês para acessar lá. Então é importante gastar 2 minutinhos ali e aproveitar para se cadastrar. Muito bem. Nós estamos entrando hoje na reta final do estudo do livro de Urântia. Este estudo que nós estamos fazendo nessa sequência agora, né, a gente termina no documento 196, e claro, como de costume, terminado o estudo, que ainda vai levar alguns dias, não vai terminar hoje, nós vamos retomar o estudo lá do documento da introdução, documentos zero. Então, não termina aqui. Queria também aproveitar para a gente pensar um pouquinho na formação do nosso grupo de estudo. Eles que são mais antigos têm observado pessoas que vêm, pessoas que vão, e nos enche de muita alegria e esperança ver as pessoas que se aproximam do grupo de estudo com o desejo de estudar, de aprender, de participar. É muito bom. Nós temos o grupo aberto para participação de todas as pessoas que queiram participar, e isso tem vantagens e desvantagens. O fato é que nós não estamos todos na mesma página. Como tem gente que chega no meio do caminho, vai embora, volta depois, não estamos todos na mesma sintonia.
Então, além das diferenças naturais que acontecem entre as pessoas, mesmo aquelas que estão na mesma classe, na mesma página, no mesmo livro, com os mesmos antecedentes, cada um pensa de uma maneira diferente, é que essas diferenças ficam ampliadas. Então, eu considero, e espero que vocês também, que, na verdade, o grande benefício do nosso grupo de estudo é justamente essa diversidade de pessoas. Gostaria que não houvesse o vai e vem, que todo mundo viesse e ficasse, mas o fato de termos tantas pessoas, tantos contatos, nos traz um aprendizado enorme, gigante, no contato com cada uma dessas personalidades que aqui aparecem. Todos nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Lembro os apóstolos de Jesus, nós tínhamos aqueles que eram mais capacitados, tinham mais habilidade para alguma coisa, outros mais habilidade para outras, e tínhamos aqueles que duvidavam mais, aqueles que acreditavam mais, aqueles que eram mais inocentes, aqueles que não eram tão inocentes assim. E Jesus manteve todos do seu lado até o último momento, né? Incluindo Judas, mesmo sabendo que ele seria traído por Judas, mesmo incluiu os inocentes irmãos Alfeus, que estavam ali, era parte do grupo dele, ele sempre deu atenção especial a todos os apóstolos e a todos que se aproximavam do grupo. Ele interrompia uma palestra sua, quando aparecia uma criança, ele perguntava qualquer coisa ou alguma outra pessoa. Então, eu sei que muitas vezes, para algumas pessoas, é desafiador fugir um pouco do nosso grupo, do nosso tema de estudo, do ritmo, do nível de aprendizado de cada um, mas, de novo, o principal aprendizado é justamente esse amor, esse respeito, essa consideração, esse serviço que nós temos para com cada um de nós que aqui está nessa sala. Então, por isso que a gente abre um espaço para que todo mundo se manifeste, dentro de algumas regras, evidentemente, a gente fica sempre focado no livro de Urântia, evitamos discutir outros assuntos que não estejam relacionados aos ensinamentos. Então, eu quis fazer esse preâmbulo aí, porque algumas pessoas, às vezes, saem do grupo justamente por não terem a paciência, né? Então, vamos lá, pessoal. O aprendizado está justamente no relacionamento que cada um de nós tem com todos nós. O estudo do livro é só uma maneira de buscar o aperfeiçoamento desse aprendizado. Muito bem. Isso posto, vamos à nossa leitura do documento de uso, que é o 196, o último documento do livro de Urântia. Nós vamos falar sobre a fé de Jesus. Esse texto que nós vamos falar aqui, que é o 196, zero, que é a introdução desse documento 196, ele é um pouquinho longo, ele tem 12 itens. Nós, na primeira leitura, vamos avançar até o final do sexto item, para não ficar um negócio muito longo. Como o André comentou aqui, esse texto é tão rico que valeria a pena até a gente discutir parágrafo por parágrafo. Mas vamos avançar na nossa leitura aqui até o item 6, e aí discutimos esses 6 primeiros itens e depois continuamos com os demais. Vou compartilhar aqui o documento. Quem pegou a senha para fazer a leitura aqui, a senha número 1? Eu posso. Eu.
Opa, muita gente pegou o número um. Opa, então vai. Quem vai ser A mesmo? Egli e a Yara, então uma faz até o 6 e outra faz do 6 ao 12. Tá bom. Vai lá, Vamos lá. Egli. Começo então, Iago? Então Isso. vamos lá. Sim. A fé de Jesus. Jesus possuía uma fé sublime e de todo o coração em Deus. Ele experimentou os altos e baixos comuns da existência mortal, mas religiosamente nunca duvidou da certeza, da vigilância e do guiamento de Deus. A sua fé era fruto do discernimento nascido da atividade da presença divina do seu ajustador residente. A sua fé não era nem tradicional, nem meramente intelectual, era totalmente pessoal e puramente espiritual. O ser humano via Deus como sendo santo, justo e grande, assim como verdadeiro, belo e bom. Todos esses atributos da divindade, ele os focalizava na sua mente como a vontade do Pai no céu. O Deus de Jesus era, ao mesmo tempo, o Santo de Israel e o Pai vivo e amoroso do céu. O conceito de Deus como um Pai não foi original de Jesus, mas ele exaltou e elevou essa ideia como uma experiência sublime, realizando uma nova revelação de Deus e proclamando que todo ser mortal é um filho desse Pai de amor, um filho de Deus. Jesus não se apegou à fé de Deus como o faria uma alma que se debate em luta contra o universo, ou que se agarra à luta de morte contra um mundo hostil e pecaminoso. Ele não recorreu à fé meramente como uma consolação em meio às dificuldades, ou como um conforto em meio à ameaça do desespero. A fé não era apenas uma compensação ilusória para as realidades desagradáveis e aos sofrimentos da vida. Ao enfrentar todas as dificuldades naturais e as contradições temporais da existência mortal, ele experimentou a tranquilidade da confiança suprema e inquestionável em Deus e desfrutou a imensa emoção de viver pela fé na própria presença do Pai Celeste. E essa fé triunfante foi uma experiência viva de realização real do Espírito. A grande contribuição de Jesus para os valores da experiência humana não foi de haver revelado tantas ideias novas sobre o Pai no céu, mas foi mais por ele haver tão magnífica e humanamente demonstrado um tipo novo e mais elevado de fé viva em Deus. Nunca, em todos os mundos desse universo, na vida de qualquer mortal, Deus tornou-se uma tão viva realidade como na experiência humana de Jesus de Nazaré. Na vida do Mestre, em Urântia, este e todos os outros mundos da criação local descobriram um tipo novo e mais elevado de religião, baseada em relações espirituais pessoais com o Pai Universal e totalmente validada pela autoridade suprema da experiência pessoal genuína. Essa fé viva de Jesus era mais do que uma reflexão intelectual. Não era uma meditação mística e não era uma meditação mística. A teologia pode fixar, formular, definir e dogmatizar a fé, mas na vida humana de Jesus, a fé era pessoal, viva,
original, espontânea e puramente espiritual. Essa fé não era uma reverência à tradição, nem uma mera crença intelectual que ele mantinha com o credo sagrado. Era mais uma experiência sublime e uma convicção profunda, mantendo-o em segurança. A sua fé era tão real e tão inclusiva que varreu para longe absolutamente quaisquer dúvidas espirituais e destruiu efetivamente todos os desejos conflitantes. Nada foi capaz de afastá-lo de ancorar-se espiritualmente nessa fé fervorosa, sublime e destemida. Mesmo na derrota aparente ou nas fortes dores do desapontamento e do desespero ameaçador, ele permaneceu calmamente na presença divina, livre de medo e totalmente consciente da invencibilidade espiritual. Jesus desfrutou da certeza revigorante da posse de uma fé inflexível e, em cada uma das situações de provação, demonstrou infalivelmente uma lealdade inquestionável à vontade do Pai. E essa fé magnífica não se intimidou, mesmo diante da ameaça cruel e esmagadora de uma morte ignominiosa. Esse gênio religioso, em um gênio religioso, uma fé espiritual muito forte, com frequência, leva diretamente ao fanatismo desastroso, ao exagero do ego religioso, mas não aconteceu assim com Jesus. Ele não foi afetado desfavoravelmente na sua vida prática, pela sua extraordinária fé e pela realização espiritual, porque essa exaltação espiritual era uma expressão totalmente inconsciente e espontânea na sua alma da sua experiência pessoal com Deus. Obrigada. Obrigado, Egli. Muito bom. Bem, pessoal, vamos aí. Comentários. Esse finalzinho, o 6, que ele fala que foi uma fé inconsciente, eu não entendi, uma fé inconsciente e espontânea na sua alma, uma expressão, é assim, exaltação espiritual, era uma expressão totalmente inconsciente e espontânea na sua alma e na sua experiência pessoal com Deus. Eu não entendi esse inconsciente e espontâneo, vocês são totalmente inconscientes. Não sei se alguém poderia explicar isso. A fé é inconsciente e espontânea na sua alma. Eu acho que nós fazemos muita coisa de forma meio que inconsciente. Muitos gestos ou muitas coisas que são automáticas. Eu acho que o que os reveladores estão dizendo aqui é de que Jesus não ficava o tempo todo pensando nessa fé dele. Ele tinha isso daí de uma maneira pragmática que funcionava automaticamente no dia a dia dele. Ele tinha essa relação com o pai dele, e não é uma coisa que ele tivesse que ficar pensando no pai ou se fixando para ter essa relação e ter essa segurança desse relacionamento com o pai dele. Pelo menos é dessa forma que eu vejo essa parte aí. Mas, claro, pode haver outros. Também não sei de que forma isso está colocado no inglês. Não fui lá conferir. Pode ser que esteja de uma maneira diferente. Diga, Yara. Eu também fiquei parada aqui nessas palavras. Para mim é assim,
é uma conexão muito profunda. Tudo aquilo que é muito profundo na gente é como se não tivesse ainda iluminado, né? Mas existe, pulsa, diz uma conexão, de uma ligação que não se faz por meio nenhum, a não ser o meio mais interno da experiência viva, né? Então, espontânea com as crianças, né? As crianças têm uma conexão com a vida, elas respondem nesse lugar da espontaneidade, né? Muitas vezes, quando são saudáveis e não estão rodadas. Então, eu sinto assim, que a fé, ela é implícita, ela é genuína, ela é interna e Hum. profunda, inconsciente, muitas vezes, no sentido de não estar ainda numa consciência, num pensamento, como você disse, Henrique. Não é uma coisa, do meu ponto de vista, que é deliberadamente provocada. Ela é naturalmente acontecida, né? Sim, Então, acho que essa que é a ideia, mas pode haver outras ideias. Obrigado, Yara. Oi, Sussu. obrigada. Tem que ligar o microfone, Sussuzinha. Então, então, até esse texto fala que a fé de Jesus não era baseada em tradição, né, nos rituais, como era dos judeus, mas era uma experiência viva, pessoal e contínua com Deus. Então, acredito com o ajustador dele. Aí, em algum outro momento, que eu não lembro onde, mas não importa, fala que a fé dele era fruto de uma consciência dele, uma consciência dele com um ajustador. Ele sabia que ele tinha um ajustador dentro dele, ele sabia que ele tinha aquela presença divina dentro dele. E por isso que ele era, essa fé dele era tão segura, absolutamente segura, né? Ela não tinha dúvidas, não tinha medos. Então, mesmo quando ele estava na cruz, mesmo quando ele sabia que ele ia ser morto, mesmo diante do sofrimento, Jesus sempre manteve uma confiança assim implacável, né? Na em Deus, no Pai. Então, o que eu fico pensando assim, todos nós podemos ter isso, essa fé inabalável, essa fé de se sentir como uma criancinha que segura na mão do pai, ou a gente tem uma fé, que vai até a página 5, e Jesus tinha essa fé tão imensa porque ele tinha a consciência do ajustador que vivia nele. É uma pergunta. Então, eu acho que assim, é, a fé de Jesus era fruto, era produto de um relacionamento, uma comunhão pessoal dele com o Pai. E desde criancinha manifestava uma confiança muito além do que todos aqueles que o cercavam nesse Pai celestial. A gente se lembra na infância dele insistindo em ter uma palavrinha com o Pai, dele dizendo que o Pai celestial não poderia ser menor, não poderia ser menos, não poderia ser menos amoroso do que um pai material. Enfim, ele, ao longo de sua vida toda, ele sempre manifestou um relacionamento, uma comunhão pessoal com Deus, com o Pai, muito profunda, muito íntima. E essa comunhão dele com o Pai lhe propiciava uma segurança e um conforto que igualmente pode ser passada a todos nós. Então, não era uma coisa que ele tinha que ficar pensando, tinha que ficar imaginando. Ele
simplesmente tinha esse relacionamento com Deus, com o Pai, de uma forma que lhe dava segurança. Nós víamos lá ah, várias passagens de Jesus transmitindo um conforto, uma segurança, uma tranquilidade, muito além do que qualquer um de nós muitas vezes poderia manifestar. Quando ele dizia: que me importa se você acabar com esse corpo aqui, derrubar esse templo, em 3 dias eu renascerei. A maneira como ele enfrentou a morte na cruz, claro, com as preocupações do sofrimento humano, mas com a decisão de se entregar à vontade do Pai. E todos esses fatores que ocorreram na vida de Jesus, esse desapego das coisas, essa despreocupação com os problemas terrenos, de não se deixar atormentar e vencer por eles, vinham dessa segurança, né, de que o destino dele era um destino eterno, um destino de sobrevivência, de que a vida aqui era uma coisa transitória. Ele não tinha a preocupação ou a dúvida de se ele iria ressuscitar ou não, ou de se o Pai estaria ao lado dele em todos os momentos de sua vida. Eh, nós sentimos um conforto muito grande quando nós nos apoiamos nesse conforto de saber que Deus não tira da nossa frente os desafios que nós temos que superar, mas podemos ter a certeza de que Ele está é, do nosso lado, né, enfrentando juntamente conosco esses desafios. O nosso ajustador do pensamento, quando a gente tem um problema, ele não sai da nossa mente e vai dar uma voltinha lá no paraíso e depois volta quando o nosso desafio acabou. Ele está ali, junto com a gente, vivenciando aquele desafio e buscando nos dar força para superar isso daí. A questão é que muitas vezes nós não temos essa confiança da presença do Pai ali, enfrentando junto conosco as nossas dificuldades. Então, essa confiança que Jesus tinha, essa segurança que Jesus tinha na transitoriedade da vida, na superação dos problemas terrenos e a certeza de que ele estaria no caminho do reino de Deus com o Pai no paraíso, dava a ele uma tranquilidade que todos nós podemos conquistar se nós tivermos essa fé que ele tinha. Mas a fé não era só isso, a fé também, essa fé de Jesus era também o que o fortalecia para manter um caminho de retidão, para não se desviar dessa vontade do Pai, sob hipótese nenhuma. Né? Em nenhum momento Jesus titubeou de seguir a vontade do Pai, nunca pensou na possibilidade de desviar do caminho quando foi tentado por situações materialistas ou amorosas ou de qualquer outra natureza. Então, ele nunca se desviou daquele propósito, daquela reta, daquela determinação de, para chegar no meu Pai, eu tenho que cumprir a vontade dele. Isso inclui, inclusive, o relacionamento dele com todas as pessoas, o amor, o respeito, o carinho, a dedicação com quem ele tratava todo mundo e se acercava dele, se aproximava dele, né, de alguma forma. Diga lá, Hélio.
Eu estava vendo outras telas, por isso que eu demoro um pouquinho. Mas confesso que esse texto até agora me deixou confuso. Me deixou confuso, não em relação ao texto em si, mas me deixou confuso da seguinte maneira. Podia pôr o 6, aí fica mais fácil eu orientar meu pensamento. Claro, um minutinho só. Já vamos compartilhar novamente. Está lá o item 6 na Muito tela. bem, muito bem. Eu fiz marcação em todos os parágrafos, mas aqui o 6 é o foco da minha dúvida, ou do meu não entendimento. Em um gênio religioso, e eu quero crer que Jesus passava disso, ele era pós-doutor, ele era para mais que um gênio religioso, uma fé espiritual muito forte, com frequência, leva diretamente ao fanatismo religioso. Então, o texto não determina qual a fase da idade de Jesus, com que idade, ou se refere a Jesus em qual época da sua existência. Provavelmente está se referindo ao Jesus no fim da sua atividade missionária. Então, o que nós aprendemos sobre fé, sobre crença e coisas do gênero, para muita gente ficou muito claro e para outras ficou dúvidas. Por quê? Qual é a diferença entre crença e qual é a diferença entre fé? Assim, correndo o risco de ter entendido errado, fé é você ir além do visível, você ir além do conhecimento tangível, você ir além do que é possível provar. Eu não imagino que Jesus, na sua fase final, ele tivesse algum motivo para duvidar de alguma coisa, na medida que ele era um mestre. Ele estava ensinando para a gente. Então, o texto se referindo a mim, o texto se referindo a você, faz sentido. Mas se referir a Jesus é que não faz sentido para mim. Jesus sabia de tudo. Ele era Micael. Então ele não precisa, ele não estava fundamentando nada relacionado ao que eu tenho que fundamentar a minha fé, o que você tem que fundamentar a sua fé. É como se algum de nós tivesse a possibilidade de voltar no passado uns 500 anos. Óbvio que qualquer um de nós, por mais obtuso que seja, teria uma compreensão das coisas diferente desses que viveram há 5 séculos atrás, por um motivo muito simples. O que seria fé para eles, o que seria presunção para eles, o que seria imaginação para eles, não seria para quem voltou lá atrás, que entenderia perfeitamente sobre as tecnologias modernas e entenderia perfeitamente tudo do avanço da humanidade. Então, como atribuir a Jesus alguma dúvida sobre as crenças dele? Considerando a origem dele. É nesse sentido que eu acho difícil o texto ficar se referindo a Jesus. Podia se referir perfeitamente a mim, mas não a Jesus. Salvo, é claro, o melhor juízo. Obrigado. Obrigado, Hélio. Vou abrir aqui a fala do André, e aí, se for o caso, voltamos. É, André? obrigado, Henrique. Mais respondendo ao Aélio, nesse parágrafo, a palavra gênio, ela tem uma conotação que não é a conotação comum. Toda pessoa que é um gênio, por exemplo, Einstein, ele era um gênio intelectual, né? O intelecto dele era exaltado. Toda pessoa que é genial na sua área, a gente fala que ela tem uma exaltação da sua habilidade. E é esse o contexto. Nessa primeira parte do parágrafo, ele não está falando de Jesus, ele está fazendo um contraponto com pessoas extremadas na religião, tá? Exaltadas, extremadas. E não estou falando, não chega a ser extremista. Ele fala, tem gente que é tão religiosa, tão exaltado, que a fé espiritual é tão forte que leva a um fanatismo desastroso.
um exagero de um ego religioso. E ele fala, Jesus não tinha isso. Apesar dele ter uma fé extraordinária, né, ele não tinha o ego e ele não era fanático. Então é importante entender o contexto de gênio. Ele não está falando de Jesus. Jesus era um gênio religioso, sim, mas ele está fazendo um contraponto, uma pessoa extremada em sua religiosidade. Tem que tomar cuidado com a terminologia aí. Aí a gente entende melhor o que ele está explicando. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado, André. Diga lá, Roberto. Nós ainda não o estamos ouvindo, Roberto. Roberto, você não está conseguindo fazer chegar seu áudio até nós. Eu vou passar a palavra para o Aélio e quando você conseguir habilitar seu áudio aí, a gente volta para você. Diga lá, Aélio. Eu quero agradecer, André. Eu concordo 100% com o que você disse, André. De fato, eu coloquei aquele parágrafo para facilitar a minha lógica. Mas se você pegar todos os parágrafos anteriores, você vai concordar comigo que, na verdade, o tema é fé. Ainda que esteja atribuído à pessoa de Jesus, é fé. Fé de Jesus, aqui, do primeiro ao sexto, está relacionada à fé. E aí a minha colocação, meu comentário tem a ver com qual é a diferença da fé de Jesus, sendo ele extraordinário ou não, em relação à minha, que não sou nada disso. Tem o mesmo contexto, tem a mesma conotação, tem o mesmo propósito. Dá para imaginar que minhas dúvidas podem ser relacionadas às dúvidas de Jesus. Enfim, ele está do meu tamanho, porque ele tinha natureza humana. Eu posso chegar do tamanho dele. É nesse sentido. Não é propriamente, é, não é propriamente a figura de Jesus. É a fé de Jesus que tá me chamando a atenção. Obrigado. Eu só vou fazer um comentário com relação à fase da vida de Jesus que esse texto pode estar se referindo. E eu acho que o texto se refere à vida de Jesus desde de sua pequenez, da sua infância, até a sua fase adulta. Ele sempre manifestou uma fé profunda no nosso Pai. Não foi uma coisa que só apareceu quando ele estava na vida adulta. Podemos aqui ficar elucubrando diferentes razões por que ele conseguiu desenvolver essa fé de uma maneira ou de outra, mas a verdade é que desde sua pequenez ele foi ensinado pela sua família de que existia um Deus, que existia um Pai. E vamos lembrar que o nosso Jesus, que é ao mesmo tempo o Micael encarnado entre nós, esse Micael encarnado na condição de homem, ele trouxe um dos componentes dele, Micael, para essa encarnação, que era a sua personalidade. A mente que residia, que foi dada a Jesus, com o Jesus humano, é uma mente igual a que todos nós recebemos. O corpo que foi dado a Jesus é concebido da mesma forma que o corpo de todos nós foi concebido. Não foi fabricado por Deus e colocado lá de uma maneira especial no ventre da Maria por obra de um milagre. Foi resultado de uma relação carnal. E o Pai deu àquele feto que foi concebido dessa relação a personalidade de Micael, assim como ele consegue
assim como ele dá a todos nós uma personalidade. Então, o corpo, a mente de Jesus é muito parecida com aquilo que todos nós recebemos. Igualmente, ele recebeu um ajustador de pensamento, como todos nós recebemos quando chegou o momento de receber o ajustador do pensamento. Então, de todos os elementos dessa unidade do ser humano, a única coisa que ele trouxe lá do estágio dele de Micael foi a personalidade dele. E não poderia ser diferente, porque a personalidade é a protagonista. Se essa personalidade fosse outra e não a do Micael, então Micael não estaria fazendo a auto-outorga que tinha que fazer aqui entre nós. Essa é uma condição sine qua non para que o Micael, então, estivesse fazendo esta auto-outorga entre nós. Então, sim, podemos conjecturar, não, por isso ele tinha mais fé ou menos fé, ou tinha uma facilidade maior ou menor, etc. Mas o fato é que ele viveu a sua infância toda, na sua pequenez lá, até uma certa idade, sem saber que ele tinha uma missão especial e sem saber quem ele era. A partir de algum momento da sua juventude, ele começou a perceber que ele era um ser diferente e que ele tinha alguma missão a ser cumprida, mas ainda assim ele não conseguia precisar exatamente o que era, né? Até o momento em que realmente ele conquistou a consciência plena de quem ele era. Então, durante uma fase muito grande da sua vida, né, porque ele viveu pouco tempo entre nós, uma parte importante da sua vida, ele não tinha a consciência de que ele era o Micael. Então, ele conquistou essa fé, essa confiança no nosso Pai, se desenvolveu desde a sua tenra idade. E a diferença da fé com a crença que o Aélio levantou aí, e que é importante a gente esclarecer, é que a fé que nós temos com ela, a fé no sentido, no significado dos ensinamentos, é esse relacionamento que é desenvolvido com o nosso Pai Celestial, que é um relacionamento de comunhão muito parecido com o de um filho criança com o seu pai terreno. Então, essa relação de confiança, de amor, de se agarrar na mão do pai terreno, de subir no seu colo, de aceitar a presença desse pai terreno e confiando que esse pai terreno o está guiando da melhor maneira possível. A fé substitui essa relação carnal, essa relação visual, essa comprovação material que nós temos na relação com o nosso Pai. Então, a fé é um substitutivo, se é que a gente pode falar assim, desse relacionamento com a matéria, com a pessoa que nós estamos vendo. Então, nós temos o mesmo relacionamento, exatamente igual, com a mesma confiança, só que nós não estamos vendo a pessoa. Nós apenas percebemos no nosso coração. Essa fé só pode ser desenvolvida com relação ao nosso Pai. Não dá para desenvolver fé com relação à Virgem Maria, como os cristãos às vezes desenvolvem, ou com Santo Agostinho, ou com quem quer que seja. Isso é uma crença, nós acreditamos que aqueles seres
têm alguma capacidade, alguma coisa diferente dos demais e podem, né, interceder ou nos aproximar de Deus de alguma forma. Mas, vejam só, a grande diferença está que acreditar na Maria Santíssima, na Santa Madre de Jesus, não faz com que eu mude a minha vida. Não faz com que eu tenha um objetivo de vida de fazer a vontade de Maria, de alcançar Maria no paraíso, de percorrer um caminho para chegar em Maria, de respeitar uma linha de conduta que me leva a Maria. Não existe isso. Essa relação com esse destino, com essa proximidade, esse desejo de alcançar a Deus, de fazer a sua vontade, só existe com relação ao nosso Pai. Ela não é possível com ninguém mais. Então, por que que isso é importante? Porque isso é que faz com que nós nos dobremos de boa vontade, de todo o coração, a cumprir a vontade desse Pai. Porque nós temos certeza que Ele é perfeito, que a vontade dele é a melhor para nós, que a vontade dele é a melhor para a humanidade, que a vontade dele sempre está certa, nunca está errada. A vontade dele é sempre amorosa. A vontade dele é sempre misericordiosa. A vontade dele é sempre cheia de beleza. Então, a diferença da fé com a crença é essa. A fé é um driver da tua vida que faz com que você estabeleça uma linha reta de conduta que muda a sua vida completamente. É capaz de te sustentar na direção de Deus o tempo todo e impedir que você se desvie disso, que você se desvie por suborno, por tentações, por pecados, por erros, por sexo, por qualquer outra coisa. A gente mantém uma linha de conduta de retidão na vontade do nosso Pai, graças a essa fé. Crença nenhuma crença é capaz de provocar tamanha mudança na nossa vida, com tanta segurança e com tanta certeza. Então, não sei se eu respondi a questão que o Aéreo levantou lá, mas eu vou abrir um espaço aqui, que já falei demais, e vou deixar o Roberto lá se manifestar. Quem sabe dessa vez agora o áudio dele dá certo. Diga lá, Roberto. Estão ouvindo agora? Está Agora sim, ouvindo? Roberto. Sim, Sim. Roberto. Sim. Olha, que bom. Olha, Henrique, você coloca esse parágrafo 6 na tela, se é Coloco. possível. Claro, tudo Aí, aqui é possível, a gente. Está lá então, na tela. olha, eu quero comentar dois aspectos. Primeiro, que a fé de Jesus era uma expressão totalmente inconsciente. E eu vou resumir que é o inconsciente superior. E quero comentar também que um gênio religioso, uma fé espiritual muito forte, com frequência leva diretamente ao fanatismo desastroso, tá? Então, eu quero esse comentário quanto ao fanatismo desastroso, eu coloquei aí no chat, tá? Uma outra passagem que diz que o fanatismo é um desequilíbrio. Eu vou ler aqui o que eu coloquei no chat, é do documento 110, tá? Mas, em resumo, a fé de Jesus não era fanática porque ele era equilibrado, tá? O documento 110, tópico 6, ele fala do desenvolvimento nos círculos psíquicos. E ele fala
que o desenvolvimento saudável é do eu total. Aí no parágrafo 4 desse tópico, ele diz assim, ó, da mesma forma, um superdesenvolvimento espiritual tende a produzir uma interpretação fanática e desvirtuada das orientações espirituais do residente divino. Então, voltando a esse parágrafo, olha o que diz no início. Em um gênio religioso, ou seja, um desenvolvimento espiritual intenso, uma fé espiritual muito forte, com frequência leva diretamente ao fanatismo desastroso. Se você não desenvolver paralelamente o intelecto e o físico, entendeu? Então, eu creio que a fé enorme de Jesus não se tornou fanática porque ele desenvolveu também o intelecto e o físico. Ele era equilibrado. Agora, essa observação da Egre quanto à fé de Jesus ser inconsciente e espontânea, está lá no parágrafo também, Henrique. Se você deixar lá, aí, ó, olha só, no final do parágrafo, diz assim, ó, a fé extraordinária, a realização espiritual de Jesus não era fanática, porque era uma exaltação espiritual, a sua exaltação espiritual era uma expressão totalmente inconsciente e espontânea na sua alma, da sua experiência pessoal com Deus. O que é esse totalmente inconsciente e espontânea na alma? Porque a Egre, ela é psicóloga, e quando você aprofunda na psicologia, uma das características de uma pessoa iluminada é que ela se torna consciente. Mas aqui eu quero fazer uma distinção do que é chamado no livro de Urântia de supraconsciente, que é o inconsciente superior, e subconsciente, que é o inconsciente inferior. Então, o supraconsciente é inconsciente entre a mente e o espírito. E o subconsciente, que é o inconsciente inferior, é entre a mente e o corpo que evoluiu dos animais. Então, esse inconsciente aí é o inconsciente superior, é talvez a consciência do ajustador do pensamento de Jesus, que não era totalmente consciente na sua mente humana, tá? Essa é a observação. Eu teria mais uma observação a fazer no primeiro parágrafo, mas, Henrique, eu vou dizer o que é, e você, se tiver mais gente para falar, quando diz no final desse primeiro parágrafo, olha, que a sua fé não era nem tradicional, nem meramente intelectual. Ela era totalmente pessoal e puramente espiritual. O que é uma fé totalmente pessoal e puramente espiritual? É isso que eu quero comentar. Mas, Henrique, veja se tem mais pessoas para falar, aí depois eu falo se houver oportunidade. Ok, Roberto. Muito obrigado. Diga, Sidney. O Roberto falou um pouco, o Henrique falou um pouco do que eu queria falar, mas tudo bem, eu vou falar assim mesmo. Eu sou teimoso. Então, eu comparo assim, essa inconsciência, né, daquele assunto primeiro que surgiu, da inconsciência, né, da fé. Como eu nunca assim fui de ter muito medo da morte, eu nunca tive muito medo mesmo. Mas depois que eu conheci o livro Durante, aí que eu não tenho medo nenhum mesmo. Aí eu tenho certeza que não tem problema nenhum. É só realmente uma passagem para outro lugar melhor. Então, deixou de ter significado. Quando alguém fala que, não, você vai morrer, vou, ué, qual o problema? Todo mundo vai, ninguém vai ficar aqui. Né?
passa a ser inconsciente aquilo. Você não pensa mais, você não preocupa mais, qualquer coisa relacionada com isso você já liga na solução, então passa a ser realmente inconsciente. Para mim, né? Estou dizendo o que eu penso, o que eu acho sobre esse inconsciente aí de Jesus. Tá? Era mais ou menos só isso. Obrigado. Obrigado, Sidney. Roberto, você quer completar o que você queria falar? Sim, Henrique. Você pode colocar de novo o primeiro Claro, parágrafo desse claro. documento? Vai lá. Olha só, é a última frase, tá? Eu lembro que o livro de Urântia, ele revela 4 circuitos da realidade total. A personalidade, o espírito, a mente e a energia física. Então, veja, uma fé no meu entendimento, a fé é diferente da crença. A crença é intelectual, a fé é pessoal. E a personalidade de um ser, ela engloba todos os outros 3 aspectos da realidade: o espírito, a mente e o corpo físico. Então, o que está dizendo aí, ó, é que a fé de Jesus era pessoal, tem a ver com o Pai Universal, que é o outorgador da personalidade, e ela era espiritual, tem a ver com o Filho Eterno, que é o centro do circuito do espírito. E não era meramente intelectual, que tem a ver com o circuito da mente, nem tradicional, com os hábitos passados da civilização, que é o fato físico. Então, eu lembro que Jesus, ele tem a origem dele no Pai Universal, que é o centro do circuito da personalidade, e no Filho Eterno, que é o centro do circuito do espírito. E isso, para mim, traduz, quando se diz que a fé de Jesus era totalmente pessoal e puramente espiritual, era totalmente o Pai Universal, do Pai Universal e do Filho Eterno. Não sei se eu me expressei, mas é isso. Muito obrigado, Roberto. Oi, Aélio. Eu, na verdade, queria conversar com o Roberto sobre a última frase. Está na tela? Não, posso pôr. Agora, sob pedido, está Por lá. favor, por favor. Está na tela. Está no 1? Tá Está no, no 6. tá no Eu quero, 6, eu quero tá? um. Eu quero um que foi o último que Ah, me bom, responderam. desculpa, eu entendi que você Tá. queria um, desculpe. Pronto, tá lá no... Bom, a última frase. É, eu consigo ter, eu, na verdade, tenho dificuldade de entender que a fé não seja pessoal. Forma que dizer que é pessoal, para mim, me parece uma redundância. Assim como também tenho dificuldade de entender que a fé não seja espiritual, de forma que, para mim, parece uma redundância. Então, a curiosidade está pelo oposto. Como a fé pode não ser pessoal, como que a fé pode não ser espiritual? A primeira parte da frase, a sua fé não, destaque para o não, não era nem tradicional, nem meramente intelectual. Talvez a resposta do fim da frase seja exatamente aí, o contraste, a diferença, o antônimo. Mas eu queria ouvir do Roberto, por favor. Ok. Então, Roberto, com a palavra. O que, Aélio, assim, é, o que você queria que eu falasse? Não entendi. Na verdade, alguém podia me ajudar, quem entendeu a mim melhor, porque de repente eu não consigo me expressar bem. Alguém poderia colocar minha dúvida para o Roberto? Eu entendi bem, Roberto. O que o Aélio está questionando aqui, o fato de que a resposta para a questão
da fé ser pessoal e espiritual é que ela não estava vinculada, na verdade, às tradições humanas, à carne, ao que normalmente é desenvolvido pela religião evolucionária, que chama, por exemplo, da crença em Maria, ou em São Agostinho, ou São Vicente, ou seja lá quem for, de fé, quando na verdade é uma crença. Então, a humanidade, tradicionalmente, está acostumada a tratar a fé em cima daquilo que, na verdade, é uma crença. A gente acha, não, eu tenho fé em Maria, eu tenho fé em Santo X, Santo Y. Na verdade, essa é a tradição e é o que as pessoas geralmente adotam e chamam de fé. Então, é isso que, na opinião do Aélio, e que eu acho que também tem um fundamento, esclarece a questão da fé de Jesus ser puramente pessoal e espiritual, que era o relacionamento, então, de Jesus com o Pai, a pessoa, e com o Espírito, né? Poderia ser até o ajustador do pensamento que você aí, Roberto, em algum momento falou na possibilidade de que o Espírito aí fosse o filho. Pode ser. No meu caso, por exemplo, eu acho que é o ajustador do pensamento. Mas vamos lá. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, Roberto, e nem se eu me fiz expressar também. E também nem sei se eu acertei o que o Alho falou, mas eu entendo que sim, porque ele fez aí um positivo aí. Então, Eu entendi, sim. E eu acho que a distinção de uma fé pessoal e espiritual, ela é a distinção da crença intelectual. Eu diria o seguinte: a crença é intelectual, a fé é pessoal e espiritual. A crença é do intelecto, da mente. Eu posso acreditar em coisas, posso acreditar em objetos, em ideias, mas a fé é de toda a pessoa. E, em geral, a fé, você tem fé em pessoas, não em coisas. Jesus tinha, por exemplo, fé nas pessoas humanas. A fé é algo que engloba a totalidade do ser, porque a personalidade é o todo do ser. É a personalidade que experimenta a alma e o espírito dentro da mente e que experimenta o corpo e o ambiente material fora da mente. É a personalidade que é o todo do ser. É a personalidade que tem fé e confia em outras pessoas, mas é a mente que acredita. A minha mente, meu intelecto, pode acreditar em livros, em coisas, mas a fé é pessoal. Então, essa eu creio que é a distinção da fé de Jesus, é que ela não era uma crença intelectual, ela era pessoal e espiritual. Não sei também se eu falei, o Aélia é que sabe dizer, né? Roberto, obrigado. Alguém quer se manifestar aí de alguma forma, fazer algum comentário? Diga, André. Só um comentário respondendo ao que o Aélio falou, né? Da fé, de saber se a minha fé é maior ou menor que a de Jesus. O fato é o seguinte: a gente viu que a fé ela é o resultante da tua relação com o divino. Por isso ela é inconsciente, você não sabe realmente quais são os frutos da tua relação com tudo que é divino dentro de você. Por isso que é inconsciente, mas a sua compreensão desse fato de ser inconsciente é essencial. Mas o ponto que eu quero tocar é o seguinte: ninguém é capaz de avaliar, medir, considerar, ponderar sobre a fé de outra pessoa. Nem você mesmo sabe quanto de fé você tem, porque ela é inconsciente, mas você sabe, tem certeza que ela existe, embora ela seja intocável. Então, por mais que a gente saiba que, e é o que o livro fala, que a fé de Jesus
ela foi a fé incomparável em todo esse universo. Não dá para ter mais fé que ele. Isso a gente sabe, mas a gente não sabe se ela é duas, três, 10, 1 milhão de vezes melhor, se a minha fé é maior que a sua. Isso a gente nunca vai saber. Ela é absolutamente pessoal e imponderável, né? E isso é muito bonito, porque a gente tem que assumir, deveríamos assumir, que a gente está lidando, quando a gente está perante uma outra pessoa, que ela tem uma fé que eu não consigo medir, né? O tamanho da fé dessa outra pessoa, eu não sei qual é. E a gente deve sempre assumir que ele tem uma fé excepcional, né? Essa consideração, porque ele tem um ajustador, ele é meu irmão por causa disso, é uma posição fantástica da gente ter, né? Esse mistério de não saber qual é a fé do outro, né? É maravilhoso isso, porque a gente tem sempre que tratá-lo como sendo um irmão, né? Obrigado. Muito bom, André, muito obrigado. Foi aéreo. Então, eu concordo com o André. No entanto, cada um tem uma régua, tem um referencial comparativo, tomando a si próprio como modelo. É como eu me coloquei quando vi esse texto. Me coloquei como referencial de comparação com Jesus, querendo entender a fé de Jesus. Primeiro, ainda se referindo à minha pessoa, a minha fé nunca foi linear, no sentido de é a mesma, sempre foi a mesma, e, enfim, qualquer época da minha vida foi igual. Eu, na verdade, tive uma fé variável, inclusive com retrocessos, não só avanços, e com retrocessos também. Então, se fosse colocar num gráfico, ele teria uma curva bem complicada, em alguns momentos chegando perto de zero. Mas no topo da minha fé, eu não consigo imaginar nada parecido com a fé de Jesus. Bom, como eu disse, André, eu não posso saber ao certo sobre a fé de Jesus sem avançar no achismo, na especulação, na conjectura. Cada um lê e interpreta do jeito que bem entender, mas por muito que seja diferente um do outro, não vai passar disso. É achismo, é especulação, etc. Mas de mim, para mim mesmo, eu não acredito honestamente que nos meus 68 anos de vida eu cheguei perto, mas perto da fé de Jesus. A distância, o André colocou uma escala de 1.000, aí não sei o quê, não sei se a escala é essa, porque eu não sei como medir, na medida que eu não sei o tamanho da fé de Jesus, mas eu sei o tamanho da minha. Bom, mas o ponto aqui relevante, já que nós tratamos do assunto, alguém disse, Jesus menino, antes dos 12, antes de comparecer no templo, depois Jesus avançando para os 15 anos, depois Jesus chegando na sua idade adulta jovem, depois Jesus fazendo as suas viagens de descobrimento, depois Jesus começando a sua atividade missionária, e por último Jesus chegando ao fim da sua missão na Terra. E dizer para mim que a fé dele foi linear, eu vou falar com toda certeza, não creio, não creio. Eu acho que a fé de Jesus foi sempre enorme, nunca vou chegar perto, mas foi crescente na medida em que ele ia descobrindo mais sobre si mesmo antes de aceitar a missão de auto-outorga. É óbvio que isso é uma especulação, eu não tenho como fazer prova disso. Mas já que mencionaram, eu não podia deixar passar batido. Grato. Obrigado, aéreo. Bom, ninguém disse que a fé era linear. Ninguém falou isso. Jesus começou a manifestar sua fé ainda criança, mas evidentemente, assim como todos nós desenvolvemos a nossa fé, à medida que vamos avançando nessa relação com o nosso Pai, a mesma coisa certamente aconteceu com Jesus. Ninguém nasce já agarrado lá no Pai Celestial e aquele amor à primeira vista ficou para sempre e não melhorou, não mudou, isso aí eu acho que não existe, mas também é uma conjectura. Obrigado, Aéreo. Muito bem.
Mais algum comentário com relação a esse assunto ou passamos aqui para a próxima etapa? Então, chegou a vez da Yara completar aqui a leitura a partir do item 7. Está aqui. Aumentar um pouquinho a tela aí. Vamos aumentar, sim. Vamos ver. Ok. Minutinho só. Melhorou? Melhorou. Aumentar mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Tá bom assim? Tá bom. Ótimo. Ok, então tá bom. Vamos lá, Yara. Ok. A fé espiritual ardente e indomável de Jesus nunca se tornou fanática, pois nunca chegou a afetar os seus julgamentos intelectuais equilibrados a respeito dos valores correspondentes das situações sociais, econômicas e morais, práticas e comuns da vida. O Filho do Homem foi uma personalidade humana esplendidamente unificada. Foi um ser divino perfeitamente dotado e era também magnificamente coordenado como combinação de ser humano e divino, funcionando na Terra como uma personalidade única. O mestre sempre coordenava a fé da alma com o juízo da sabedoria da experiência amadurecida. A fé pessoal, a esperança espiritual e a devoção moral foram sempre correlacionadas em uma unidade religiosa sem par de associação harmoniosa com a compreensão profunda da realidade e da sacralidade de todas as lealdades humanas, a honra pessoal, o amor familiar, a obrigação religiosa, o dever social e a necessidade econômica. A fé de Jesus visualizou todos os valores do espírito como sendo encontrados no reino de Deus. E por isso ele disse: buscai primeiro o reino do céu. Jesus viu na fraternidade avançada e ideal do reino a realização e o cumprimento da vontade de Deus. A essência mesma da oração que ele ensinou aos seus discípulos foi: que venha a nós o vosso reino, que a vossa vontade seja feita. E assim, tendo concebido o reino como consistindo na vontade de Deus, ele devotou-se à causa da sua realização como um auto-esquecimento espantoso e um entusiasmo incontido. Mas durante toda a sua intensa missão e na sua vida extraordinária, a fúria do fanático nunca esteve presente, nem a insignificância de fachada do egotista religioso. A vida inteira do mestre foi condicionada consistentemente por essa fé viva, por essa experiência religiosa sublime. Essa atitude espiritual dominou totalmente o seu pensamento e o seu sentimento, a sua crença e a sua oração, o seu ensinamento e a sua pregação. Essa fé pessoal de um filho, na certeza e na segurança do guiamento e da proteção do Pai Celeste, conferiu à sua vida única um dom profundo de realidade espiritual. E ainda, a despeito dessa profunda consciência de relação íntima com a divindade, esse Galileu de Deus, quando era chamado de bom mestre, imediatamente dizia: por que me chamais de bom? Quando nós nos defrontamos com um autoesquecimento tão esplêndido, começamos a compreender como o Pai Universal achou
possível manifestar tão plenamente a si próprio nele e revelar-se por meio dele aos mortais dos reinos. Jesus levou a Deus como homem deste reino, a maior de todas as oferendas, a consagração e a dedicação da sua própria vontade ao serviço majestoso de fazer a vontade divina. Jesus sempre interpretou, e de um modo consistente, a religião nos termos totais da vontade do Pai. Quando estudardes a carreira do Mestre, no que diz respeito à prece ou a qualquer outro aspecto da vida religiosa, não procureis tanto o que ele ensinou, mas deveis procurar o que ele fez. Jesus nunca orou por dever religioso. Para ele, a prece foi uma expressão sincera da atitude espiritual, uma declaração de lealdade da alma, uma demonstração da devoção pessoal, uma expressão da gratidão, um modo de evitar a tensão emocional, uma prevenção para os conflitos, uma exaltação intelectiva, um enobrecimento do desejo, uma demonstração da decisão moral, um enriquecimento do pensamento, um revigoramento das inclinações mais elevadas, uma consagração do impulso, um esclarecimento de pontos de vista, uma declaração de fé, uma rendição transcendental da vontade, uma afirmação sublime de confiança, uma revelação de coragem, uma proclamação da descoberta, uma confissão de devoção suprema, uma validação da consagração, uma técnica de ajustamento das dificuldades e uma mobilização poderosa dos poderes combinados da alma para suportar todas as tendências humanas de egoísmo, mal e pecado. Ele viveu exatamente uma vida na prece e na consagração devotada a fazer a vontade do seu Pai e terminou a sua vida de modo triunfante, exatamente como uma dessas orações. O segredo da sua vida religiosa, sem par, foi essa consciência da presença de Deus, e ele a alcançou por meio da oração inteligente e da adoração sincera, de comunhão ininterrupta com Deus, e não por indicações, vozes, visões, nem por práticas religiosas extraordinárias. Na vida terrena de Jesus, a religião foi uma experiência viva, um movimento direto e pessoal da reverência espiritual à prática da retidão. A fé de Jesus deu frutos transcendentais do Espírito Divino. A sua fé não era imatura e crédula como a de uma criança, mas, sob muitos pontos de vista, ela assemelhou-se à confiança, sem suspeitas, da mente infantil. Jesus confiou em Deus, do mesmo modo que uma criança confia em um pai. Ele tinha uma profunda confiança no universo, exatamente a confiança que uma criança tem no ambiente dos seus pais. A fé de Jesus, uma fé de todo o coração, na bondade fundamental do universo, em muito se assemelhou à confiança que a criança tem na segurança, no seu meio ambiente terreno. Ele dependeu do Pai Celeste. Tal uma criança se apoia no seu Pai terreno, e a sua fé fervorosa nunca, nem por um momento, duvidou da certeza de que o Pai Celeste velava por ele. Ele não se perturbava seriamente com temores, dúvidas e ceticismos. A descrença não inibiu a expressão livre e original da sua vida.
Ele combinou a coragem sólida e inteligente de um homem amadurecido com o otimismo sincero e crente de uma criança confiante. A sua fé cresceu, alcançando um nível tão elevado de confiança que era desprovida de temores. A fé de Jesus atingiu a pureza da confiança de uma criança. A sua fé foi tão absoluta e desprovida de dúvidas que se fez sensível ao encanto do contato com os companheiros e as maravilhas do universo. O seu senso de dependência do divino foi tão completo e tão confiante que trouxe a alegria e a certeza de uma segurança pessoal absoluta. Não houve nada de hesitante e simulado na sua experiência religiosa. Nessa inteligência gigantesca de um homem adulto, a fé da criança reinou suprema em todas as questões relacionadas à consciência religiosa. Não é estranho que uma vez ele haja dito: se não vos tornardes como crianças pequenas, não entrareis no reino. Não obstante, a fé de Jesus ser como a de uma criança não era infantil em nenhum sentido. Jesus não exige que os seus discípulos acreditem nele, mas que eles acreditem junto com ele, que acreditem na realidade do amor de Deus e com toda a confiança que aceitem a certeza da segurança da filiação ao Pai Celeste. O Mestre deseja que todos os seus seguidores compartilhem totalmente da sua fé transcendente. Jesus, de um modo muito tocante, desafiou os seus seguidores não apenas a acreditarem naquilo em que ele acreditava, mas também a acreditarem como ele acreditava. Essa é a significação plena da sua única e suprema exigência. Siga-me. A vida terrena de Jesus foi devotada a um grande propósito: fazer a vontade do Pai, viver a vida humana religiosamente e pela fé. A fé de Jesus foi confiante como a de uma criança, mas sem a menor presunção. Ele tomou decisões firmes e viris, enfrentou corajosamente múltiplas decepções, com resolução suplantou dificuldades extraordinárias e cumpriu de modo inabalável os rudes requisitos do dever. Foi necessário uma vontade forte e uma confiança firme para acreditar no que Jesus acreditava e como ele acreditava. Obrigado, Yara. Muito bom. Obrigada por me permitir exaltar esse texto. É bom, que bom que Isso você... é puro. Isso é É, puramente espiritual. que bom. Feliz que você tenha tido essa elevação. Bom, é, a gente sempre que se aproxima de Jesus é impossível a gente não se tocar e não entrar nesse espírito de amor, né? Você se lembra? A gente aqui fala, né, que é dessa comunhão contínua, incessante, ininterrupta de Jesus com o Pai, com Deus, né? E eu sempre insisto, né, com todos nós aqui, né, mantenham-se conectados. Eu também tenho que fazer isso, eu procuro fazer isso, porque é essa conexão que faz com que nós aprofundemos essa comunhão com o nosso Pai e tenhamos essa
segurança da presença dele do nosso lado e que faz com que a gente olhe para a vida, para o universo que nos cerca, para as pessoas que nos cercam, para os momentos da nossa vida, com um olhar diferente, com um olhar espiritual, né? Que era o que Jesus fazia sempre. Oi, Sussu. Oi. Esse texto é super importante, super bonito, né? Acho que um ponto essencial aí no texto é que Jesus não pede para que a gente acredite nele, mas que a gente acredite como ele acreditava. Isso eu acho que assim muda a perspectiva, né? Porque não se trata da gente ficar imitando Jesus, né? De ver como é que foi a vida de Jesus e ficar imitando tudo o que ele fazia, mas de desenvolver a experiência interior que Jesus desenvolveu. E é isso que vai trazer essa fé, que vai trazer paz, coragem e propósito. Então, acho bem bacana isso. Então, acreditar como ele acreditava. Achei bacana. Oi, Yara. A palavra confiança vem de fiar com, né? Acho muito linda a tradução dessa palavra. E eu percebo que quando eu leio, algo em mim é vivo, algo em mim ganha iluminação. É como que eu conheço, mas eu não falo disso, eu não nomino isso. Mas quando eu encontro isso, eu sei que eu estou na presença disso, sabe? Uhum. Uma parte desse texto que é muito inspiradora e que muitas vezes passa desapercebido é aquela confiança que Jesus tinha no reino de Deus e de que nós temos que todos viver esse reino de Deus. Tem tanto significado, tanta, tanto entendimento, tanta, como é que eu vou dizer, profundidade nessa questão, que muitas vezes a gente passa assim desapercebido por isso daí, né? E isso está muito em linha com esse serviço da segunda milha que nós falamos lá na semana passada, né? Jesus coloca claramente aqui essa questão do reino de Deus, de fazer a vontade de Deus, que é exatamente viver o seu reino, quando a gente fala na nossa oração lá. Venha a nós o vosso reino. Esse reino é o reino da irmandade dos homens e da paternidade de Deus. Então a gente clama pelo reino do nosso Pai e muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos uma parte integrante desse reino e que nós somos uma peça fundamental para a existência desse reino, na medida em que nós somos todos inclusivos, todos amorosos, todos respeitadores, todos servidores, todos capazes de nos relacionarmos com as outras pessoas que nos cercam de uma maneira inclusiva, de não afastar as pessoas. Na medida em que nós afastamos qualquer pessoa da nossa proximidade, do nosso meio, nós estamos dividindo o reino de Deus. Nós estamos desconstruindo o reino de Deus. Então, o reino de Deus está lá, à mão, acessível para todos nós. Por isso que Jesus falava: buscai primeiro o reino de Deus.
Se nós formos ao encontro desse reino de Deus, pensando que esse reino é exatamente a irmandade de todos os homens e a paternidade do nosso Pai Celestial, e que isso significa, essa irmandade significa aceitação um dos outros, o respeito mútuo, a dedicação, o amor, o serviço, a tolerância, o não afastamento das outras pessoas, a não discriminação. Então, essa é a maneira do serviço da segunda milha, o serviço de fazermos a vontade do nosso Pai. Vontade do nosso Pai, qual é que é? Que nós estejamos todos juntos, irmanados, num só corpo, numa só direção, num só caminho, numa só luz, num só diapasão, numa só unidade. Essa é a vontade do nosso Pai. Tantas vezes a gente falou que o nosso Pai é inclusivo de tudo e de todos, né? Então, essa vivência de Jesus, trabalhando por essa vontade do Pai para a construção do reino, define claramente a religião de Jesus. Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos. É tão simples quanto isso, mas tão difícil de ser aceito e de ser praticado, né? Diga lá, Roberto. Olha, eu fiquei emocionado enquanto a Yara lia essa revelação a respeito da fé, do amor de Jesus. Se eu fosse tentar resumir o meu sentimento, é um amor maior do que eu. Eu acho que tem uma música que diz assim: é um amor maior do que eu. A gente fica mergulhado num oceano de amor que é a pessoa de Deus. Henrique, eu queria falar mais algumas coisas, mas eu coloquei aí no chat um, Mas um pode link falar. um link do Truthbook, que aparece umas imagens de Jesus. Eu não sei como é que é para você, mas é fácil compartilhar esse link do Truthbook. Eu não, Que, não sei se eu consigo, mas eu posso tentar ver aqui. Vamos lá. Queria porque aí colocar isso Ele já primeiro está na no minha. chat. Ele já está, do Turbook. Já está no chat. Então, é sim, só o pessoal acertar, É só o pessoal acessar o acessar. chat, não, né? o que eu falei é que você consegue entrar nesse link e compartilhar as telas com essas fotos lindas de Jesus que tem aí nesse link. Bom, É, porque eu fiquei muito tocado com esse texto de Jesus e eu acho que não cabe em palavras. Aí eu pensei em mostrar aquelas fotos lindas, mas eu vou tentar expressar como eu sinto essa revelação de Jesus em relação a Deus. E está muito quando o revelador diz, eu acho que logo no início, no parágrafo 7, né, Henrique, que ele diz que a fé de Jesus era como de uma criança. E olha, a criança no ambiente. Ah, isso aí, essas fotos lindas, né? Então, nesse texto que a gente leu, diz que a fé de Jesus era como uma criança num ambiente seguro dos pais. Eu acredito que, como é uma criança? A criança não sabe muito, mas ela confia. Ela é envolvida e preenchida pelo amor dos pais. É um amor que é maior que o eu da criança. E eu vejo que Jesus, ele se sentia uma criança, e a nossa alma,
A nossa alma é exatamente como uma criança. Eu vejo a nossa alma como um bebê. Só que o Pai, a mãe divina da nossa alma, é espiritual. E os nossos olhos espirituais ainda não abriram. Mas a situação de um bebê para um pai e para uma mãe humana é muito parecido com a situação de uma alma bebê para o pai e para a mãe divina. Agora, o que é um amor maior do que o nosso eu? O que é o amor? Aí vem a minha melhor interpretação intelectual do que é esse amor profundo do Pai e envolvente do Pai também da Mãe Universal. Para mim, amor, de acordo com o filósofo Martin Buber, amor, o A é não, e amor é morte. Amor é não morte, que é sinônimo de vida. Então, eu entendo que o amor é tudo que gera, sustenta, cuida da vida. A vida em todos os níveis. Por isso, o maior amor é o que gera a maior vida, que é a vida eterna. E o que é a vida? Eu entendo que a vida é o movimento do coração. É esse pulsar que harmoniza o nosso interior com o nosso exterior. O revelador, no documento 112, ele diz exatamente isso. A vida é um processo entre o indivíduo e o ambiente. E esse processo da vida é o movimento do coração. Então, Deus, ele é tanto a semente do Pai no centro do nosso coração, quanto o ventre da mãe, que envolve toda a criação. E a vida é esse movimento do tal, da semente central de Deus Pai, fluindo através de nós para o ventre universal de Deus Mãe. E o Pai e a Mãe são o mesmo ser. Então, quando a gente entende que no nosso ajustador do pensamento, no nosso divino eu em Deus, estão todos os seres, e que no ventre da infinitude, no uno universal da infinitude que envolve todos os seres, também estão todos, que o Pai e a Mãe Universal são o mesmo ser, dentro e fora da gente, pulsando através da gente, a gente vira nada. A gente vira nada, a gente vira como uma criança. E a gente sente o amor de Deus Pai expandindo do nosso interior em direção à Mãe Universal. E o amor de Deus Mãe como um ventre contraindo e nutrindo. A gente fica nada. E Deus Pai e Mãe, a vida, o amor de Deus Pai e Mãe infinito vira tudo em nós. Então é um êxtase. É um amor muito maior do que a gente. Muito maior do que tudo. E todos os seres estão nesse amor. Porque o divino eu de todas as pessoas está em Deus, que é a origem, a essência e o destino do divino eu de todos. Então, eu vou concluir, sabe? Desde 1987, quando eu soube do ensinamento do ajustador do pensamento, que eu chamava de presença de Deus eu sou, desde aquela época que eu aprendi que há algo de Deus no coração de todos os seres, que eu busquei, eu tive uma visão de Deus como essa essência perfeita, esse ajustador do pensamento em todos os seres. Então, eu raciocinei assim, se o meu divino eu ajustador do pensamento está em Deus, e em Deus estão todos, então o meu divino eu ajustador do pensamento no coração da minha alma é um portal para todos. Então, todos estão em Deus no coração do meu divino eu ajustador do pensamento. Então, por esse raciocínio, eu raciocinei que se eu chegasse no meu divino eu ajustador do pensamento no coração da minha alma, eu chegaria em Deus. E se eu chegar em Deus, eu chego em todos. Aí eu raciocinei que no meu ajustador está um portal para todas as outras pessoas do universo, em Deus. Que, de certa maneira, Deus está
ele está no meu ajustador e nele estão todos. Aí eu raciocinei assim, que todas as pessoas estavam em Deus e Deus estava no meu coração. Quando eu tive esse raciocínio e eu tentei sentir cada foco de luz da chama divina, da chispa divina de todos em Deus e de Deus no meu ajustador, é um êxtase. O nosso coração pode virar como o coração de Deus. E a minha mente não entendia nada. O nosso intelecto é muito menor do que esse amor que pode fluir. Mas a gente sente, igual o revelador fala. A gente não entende um amor tão grande quanto de Deus, mas a gente pode sentir o impacto de um amor tão infinito quanto de Deus. Então, é algo do coração. Não é mais da mente quando a gente chega nessa vivência, nessa experiência de um amor muito maior que o nosso intelecto, que a nossa alma, que o nosso eu individual. E é inefável. Não cabe nas palavras, fica meio ridículo a gente tentar falar dessas coisas, mas eu tentei expressar o quanto é tocante tudo isso, o quanto que eu imagino que era essa comunhão incessante de Jesus, que eu acho que continua. Porque Jesus diz que o Filho Criador transcende o tempo. Então, às vezes, ele não está nos vendo lá na eternidade. E quando a gente começar a ver as pessoas na eternidade de Deus, aí eu acho que a gente vai se aproximar da consciência de Jesus Cristo. Bom, Roberto, eu vou simplificar um pouco aqui o negócio, dizer, olha, vamos ficar conectado com Deus aqui, essa comunhão pessoal, já nos desenvolvemos, né? Vamos lá. Diga lá, André. Então, infelizmente, na língua portuguesa, a gente tem um dos problemas de que duas palavras em inglês essenciais nessa discussão, elas convergem para uma só. Em inglês, eles têm a palavra confidence e tem trust. Confidence é o que se traduz por confiança, é assim, eu confio em você para você fazer um serviço para mim, eu tenho autoconfiança, como está escrito aqui mesmo, né? Aqui no parágrafo 11 mesmo. Ele, Jesus, tinha uma profunda confiança no universo. Perfeito, porque em inglês está escrito confidence. Agora, a palavra que o livro usa nesse documento todo, especialmente nesse parágrafo, é a palavra trust. Trust é o credo que você tem numa pessoa. É algo muito mais Melhor. profundo, né? É como se fala assim, em God we trust, né? É uma coisa profunda, é um credo em outro ser. É quase que você se entregar para aquilo. É muito mais profundo. Então, como não tem uma outra palavra em lugar de confiança, eu queria que vocês, uma outra hora, lessem esse parágrafo. Toda vez que quando você vê assim, Jesus, logo antes dessa sentença que eu li, né? Jesus confiou em Deus, do mesmo modo que uma criança confia no pai. Essa palavra confiar, ela é muito mais profunda e potente do que a sentença seguinte, que ele fala: Jesus tinha uma profunda confiança no universo. Beleza, tranquilo. Agora, a confiança em Deus é uma confiança exponencial. Eu não sei como é que dá para vocês entenderem, mas sempre que vocês verem a palavra confiança no livro de Orante inteiro, referente a um ser, uma divindade, é muito mais do que confiança. E tem um fruto do Espírito complicado de traduzir, porque ele está como confiding trust. Então, como é que você diz, né? É uma confiança profunda em que você confia nela, né? Você confia numa pessoa, como quem que falou? Não sei se foi a Lilian que falou, não foi a Yara,
que fiar-se, né? Você se fia nessa confiança potente, nessa confiança no ser, né? Então, era isso que eu queria dizer. É muito mais do que está escrito quando ele fala que Deus confiou em Deus como uma criança confia num pai. É bem mais poderoso do que a palavra, do que simplesmente confiar-se em alguém, tá? É mais uma contribuição que eu queria dar na impossibilidade de traduzir o que está em inglês. Obrigado. Muito obrigado, André. Tem palavras que não dá para traduzir, né? Trust é uma palavra difícil de ser traduzida, né? A gente traduz dessa forma aí, mas o significado, evidentemente, é diferente de confident. Não tem, não tem comparação. Muito bem. Egli, É só para exaltar uma parte do texto que eu amei, que é a definição de prece de Jesus, né? Para escrever no quadro e ler todas, né? Está no 10º, acho que é no 10º parágrafo aí, que é para ele a prece. Nossa, é muito lindo a definição. Acho que isso gera a fé fortemente, né? Quase uma didática. Onde que está aqui? Para ele, a prece É foi uma mesmo. expressão sincera de atitude espiritual, uma declaração de lealdade da alma, uma demonstração da devoção pessoal, uma expressão da gratidão, um modo de evitar a tensão emocional, uma prevenção para os conflitos, uma exaltação intelectiva, um enobrecimento do desejo, uma demonstração da decisão moral, um enriquecimento do pensamento, um revigoramento das inclinações mais elevadas, uma consagração do impulso, um esclarecimento de pontos de vista, uma declaração de fé, uma rendição transcendental da vontade, uma afirmação sublime da confiança, uma revelação de coragem, uma proclamação da descoberta, uma confissão de devoção suprema, uma validação da consagração, uma técnica de ajustamento das dificuldades e uma mobilização poderosa dos poderes combinados da alma para suportar todas as tendências humanas de egoísmo, mal e pecado. Então, isso aqui, para mim, é uma definição tão encantadora, tão inspiradora, que acho que merece pôr num quadro, assim, bem na frente, para ler toda vez e poder gravar muito e fortalecer a fé. Né? Amei, amei muito. muito Obrigada, bom, Egli, examinador. muito obrigado. Oi, Yara, você ia falar alguma coisa? Não, Não, ok, obrigado. eu disse, legal, é isso mesmo, concordo. Tá bom. Oi, André. Só mais uma coisinha sobre essa devoção que Jesus tinha com as crianças, esse maravilhamento com as crianças, né? Muito provavelmente, quem sou eu para afirmar isso? Porque ele se lembrava, ele criança, quando ele falava, depois das orações em família, ele falava: agora eu vou levar um papinho com meu pai do céu, né? Então, É, isso é uma coisa tão inocente, tão profunda, tão essencial, que ele dá um valor tão grande. E, pela primeira vez de Micael de Nebadon, ele experimentou ser uma criança. Tenham isso em mente. Foi a única experiência de Micael de Nebadon em toda a sua existência que ele experimentou ser uma criança, né? Então, a profunda devoção que ele tem, assim, o profundo respeito a uma criança, é por causa disso, por essa experiência única
de falar com o pai dele inocentemente, sem saber o que é ajustador, sem saber de nada, mas era tão essencial quanto ele sempre foi até o fim da vida. Era isso, obrigado. Muito bom, André. Muito obrigado. Bonito. Muito bem, pessoal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria orar para Jesus, para ele, Hum, às vezes, nos inspirar nessa noite, para a gente se aproximar e sim, viver a experiência da fé como ele. Quem sabe a gente fazendo essa oração, ele nos dá uma gota desse êxtase de amor por Deus. quer fazer uma oração, Roberto? Sim, sim. Então vai. Jesus, eu peço que você e a Mãe Divina inspirem essa oração. Nos ajude a vivenciar o amor a Deus. Reforça a tua presença junto com a Mãe Divina, unido ao nosso ajustador do pensamento. E que a gente possa experimentar esse amor profundo e perfeito do Pai. E que possamos ser nada, para que o Senhor, Deus e a Mãe Divina sejam tudo em nós. Amém. Bem, muito obrigado, Amém. Roberto. Amém. Amém. Alguma outra observação, comentário? Muito bem, pessoal. Então, semana que vem vamos continuar nesse documento 196, agora falando do item 1, né? E continuamos o nosso estudo lá. É uma maravilha estar com todos vocês aqui. Muito bom ver a gente participar junto desse estudo aqui. Verdade. Uma boa semana para todo mundo. Mantenham a sua comunhão com o Pai, a sua conexão com Deus. Isso faz com que a gente visualize o nosso universo, tudo que nos cerca de uma maneira diferente da maneira como nós estamos enxergando aqui, agora. Na medida em que nós perdemos essa conexão, nós voltamos a ser puramente animais. Muito bom. Boa semana para todos vocês aí. Nos vemos Boa outra vez na semana. segunda-feira. Até quarta-feira na escola. Boa noite a todos. Quarta na escola. Boa Boa noite a Boa noite. noite, obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite Tchau. a todos. Tchau, tchau. Boa noite. O Henrique, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode. Eu queria que você considerasse, quando vocês, como é que chama, voltarem à fita e começassem a leitura, de você jogar a introdução do livro, que na verdade não é uma introdução, né? Ele é quase que um glossário complicado, de jogar isso para o final da primeira parte. Você pode até ler assim o preâmbulo da introdução, aquele começo, antes da primeira sessão, e jogar para o fim, porque é realmente árido para um leitor que não conhece. É árido e é profundo. É verdade. Quando a gente que está estudando o livro há um tempo, quando você volta para a introdução, você vê que ali tem tudo. Tem tudo de complicado das essências cosmológicas, das relações das trindades e triunidades, trioidades, está tudo lá. Então, você jogar isso no começo dá uma sensação de, como se diz, de ansiedade, né? Tipo, olha, eu não vou entender isso nunca. Não vai mesmo. Porque quem lê o livro há muito tempo, você volta na introdução, você fala, puxa vida, eu achei que eu tinha entendido, mas eu não tinha, agora eu entendi um pouco mais. Então, depois da primeira parte, a pessoa fala, a gente já leu sobre isso, né?
É mais uma provocação, uma consideração para você pensar a respeito, é uma experiência. Claro que você não está privando ninguém de nada, porque uma hora ou outra vai ter que atacar isso, né? A introdução. Com Mas certeza. estou falando isso por experiência. O livro de Urante, ele fala que é assim, tem que começar do começo. Mas é um paradoxo que ele só se torna verdade depois que você lê o livro inteiro, de trás para frente, aleatoriamente. Depois que você lê o livro inteiro, você concorda. Ah, tem que começar em Deus e terminar em Jesus. Mas enquanto você não leu tudo, você fica meio perdido em certas coisas. Fala, mas por que que isso está aqui? Por que que a introdução está na minha cara, nas primeiras páginas, né? Você não entende, né? Você só vai entender depois que você leu tudo. Para quem É está verdade. terminando agora a leitura do livro, voltar para a introdução pode ser realmente interessante. Por isso, obviamente, é uma decisão sua. Mas obrigado por me Sim. ouvir. Imagina, aqui nós ouvimos todo mundo É, aqui. Isso aqui é é, democrático, né? Desde que é, seja livro de Urante. legal. Não pode Mas entrar é outras uma, coisas. a introdução mesmo é um lugar que você tem que ler devagarinho, às vezes parágrafo por parágrafo, né? Sim, Senão, sim, é é, verdade. Devagarinho, né, é André? assim, quando É, Tudo. você lê uma seção do livro e ninguém fala nada, é Ninguém porque, entendeu nada. é porque ou é então, muito óbvio, ou é muito fácil, ou a pessoa fala, e agora, né? Tenho todas é, as dúvidas. Mas, tem fundamento o que você está falando, André, e eu acho que é uma coisa que deve ser considerada, mas nós já lemos, essa daqui não é o primeiro final da não leitura do admito livro, né? não. O É, pessoal que está com a gente acompanha direto o tempo todo, não vai se surpreender com. sim, Bom, então, é sempre tem verdade. as dificuldades da introdução. É. Mas é aquela Bom, história, né? Como eu falei quando nós começamos aqui, nosso grupo acho que tem hoje perto de 70 ou 80 pessoas inscritas, e elas vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, né? é, Não é um grupo é, que é diferente de um grupo fechado, onde você tem 8 ou 10 pessoas ali que semanalmente se reúnem no estudo e estão todos na mesma página e tal. Então, o pessoal que vai e vem, uma hora pega um pedaço, outra hora pega é. outro, outra hora, né? Então é complicado, mas vamos lá, faz Vamos lá. parte do Faz processo. parte, é isso aí. Mas obrigado, é uma ideia a ser considerada, sim. É. E obrigado pela presença e participação, muito Ah, bom. que isso, é sempre um prazer. Ainda mais essa parte do livro tão fascinante, né? Esse grande finale, Uhum. É, o fascinante. grande finale, é muito É. bom. Tá bom, muito Falou. obrigado.